Vamos a mais um estudo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E o estudo de hoje nós iremos falar um pouco sobre a localização do Monte Sinai. A rota do êxodo bíblica está correta? A arqueologia, a ciência comprovam que realmente o local onde hoje é tido como Monte Sinai é o local correto? Nós veremos tudo isso aqui hoje nesse vídeo e indo diretamente ao assunto. Mas antes, quero trazer mais uma vez uma mensagem aos inscritos do nosso canal e também aqueles que estão tendo contato com o nosso conteúdo a primeira vez. Este canal não é um canal apologético. Este canal não é um canal ateísta. Este canal é um canal que busca investigar a verdade. Puramente isto, saber se os fatos apresentados, narrados e mencionados na Bíblia, seja a Bíblia hebraica ou sejam os escritos neotestamentários, se os mesmos carregam evidências de originalidade, de comprovações arqueológicas ou evidências históricas, por assim dizer, científicas. A nossa intenção não é trazer descrédito aos escritos, mas saber a verdade. Então, se esse é o seu interesse, seja bem-vindo ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Também em vídeos posteriores faremos algumas demonstrações em textos em que a Bíblia traz algumas comprovações, em que os relatos textuais bíblicos podem ser comprovados. Então, a pedido de alguns inscritos, faremos também este trabalho de mostrar em que pontos em que a Bíblia narrou um fato histórico, narrou algo que é um fato evidenciável. Agora, volto a dizer, existem textos que são construções políticas na Bíblia, existem textos que são narrativas mitológicas e lendárias, existem textos que são puramente místicos, velados. E toda a linguagem bíblica é voltada para o simbolismo, para a alegoria, para a leitura mística. Todos, sem exceção, de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, até Malaquias, e de Mateus até o Apocalipse. Toda a construção dos textos bíblicos são para questões veladas, ocultas, místicas, esotéricas. E não é o esoterismo de quinta categoria que você vê no YouTube, o esoterismo real, verdadeiro, tradicional. A localização atual do Monte Sinai, que também é colocado por muitos pesquisadores bíblicos como a localização exata e verídica, na verdade é uma localização sem qualquer tipo de comprovação científica, acadêmica e até mesmo séria do ponto de vista arqueológico. Não existe uma noção de qual é a localização exata do chamado Monte Sinai. Em Gálatas 4:25, o apóstolo Paulo irá mencionar que este monte seria na Arábia. Logo, diverge totalmente do relato do livro do Êxodo, ou da chamada Rota do Êxodo. A localização atual que nós conhecemos foi praticamente determinada por Santa Helena, que se propôs a, nesse local, Península do Sinai, Monte Sinai, construir um monastério, um mosteiro. Santa Helena é Flávia Júlia Helena. Ela
é também conhecida, como disse outrora, como Santa Helena, Helena Augusta, Helena de Constantinopla. Ela foi a primeira mulher de Constâncio Cloro e mãe do imperador Constantino. A localização do mosteiro, ou a chamada também ali Igreja do Monte Sinai, esse monastério foi construído ali por volta do ano 360 depois de Cristo. O monastério de Santa Catarina de Alexandria, a Igreja das Sarças, que arde e não se consome. São esses dois grandes nomes. O atual monastério, aos pés do local, de Gibei Musa, foi construído pelo imperador Justiniano o Grande, no ano 527. Então, o que nós temos ali, esta localização, praticamente é um local onde Santa Helena, por conveniência, religiosa, política, ela então coloca e marca ali como se fosse o Monte Sinai. Mas nós já vimos que o apóstolo Paulo, ele tem uma outra tradição. Ele não tem uma tradição de que o Monte Sinai seria na península do Sinai, ali no Egito. Não. Para Paulo, ao seu tempo, o Monte Sinai era na Arábia. E isto consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 25. Várias disputas arqueológicas já foram feitas nesse sentido, onde do lado protestante, fundamentalista, eles dizem que não, está certo, está comprovado. Bom, a gente sabe que até mesmo a travessia do Mar Vermelho, a expressão Mar Vermelho não se encontra nos escritos antigos, é Mar de Junco. Nos escritos mais antigos da Bíblia hebraica, não existe a travessia do Mar Vermelho. Já chega para você em português, na tradução, mas nas referências, nos escritos, vamos dizer assim, nas suas línguas originais, os pergaminhos mais antigos, códices mais antigos, o que está lá é Mar de Junco e não Mar Vermelho. E ninguém sabe aonde de fato é esse Mar de Junco. Como sempre, o pessoal gosta de fazer as disputas, como eu já disse outrora. Há muita vaidade no meio acadêmico e principalmente há muitas afirmações catastróficas por meio dos fundamentalistas, ok? Verdade seja dita. Então você pode ver que o Monte Jabal al-Lars, ele é na Arábia, onde se diz também que é o Monte Sinai. Mas, mesmo que tenha sido Paulo que afirmou, qual é a comprovação que nós temos disso? Então, lá também já está se tornando um local de visitas, turismo, de peregrinações. E você tem esse local também de turismo e peregrinações em Israel, que verdade é que é uma grande fonte de lucro, uma grande fonte de receita. Então é óbvio que não há interesse turístico de se dizer que não é que o Sinai é verdadeiro, mas todo estudioso, todo arqueólogo sério, todo aquele que é um pesquisador bíblico honesto e que tem como sua ferramenta de estudo a arqueologia científica de fato, ele sabe que não há evidências de onde é o Monte Sinai, não há evidências da, por exemplo, travessia do Mar Vermelho, que nos escritos mais antigos é Mar de Junco.
Ah, mas tem aquele achado arqueológico que no fundo do Mar Vermelho encontrou-se as bigas, sei lá, as carruagens. Tudo mentira, tudo falso. Pode pesquisar a fundo, tudo falso, tudo mentiroso. Inclusive, fez-se aí, lá na década de 80, 90, documentários que vendia a rodo, né? DVD e revista. Pseudos arqueólogos ficaram milionários vendendo mentiras, tá? Então não se sabe exatamente onde é o Monte Sinai, porque nós não temos nem como comprovar a informação de Paulo, apesar de dizem que tem umas pedras lá, inscrições em hebraico, mas não foram feitos exames científicos aí sobre essas pedras para saber. O que nós temos de fato de inscrições em alfabetos antigos, o que nós temos de fato no deserto ou na península do Sinai egípcio é o templo de Serabite Al-Qadim, templo à deusa Hathor. Ali você tem sim inscrições antigas, tá? Datadas de até 2000 AC, e algumas inscrições usando alfabetos antigos cananitas. E isso aqui já na região do Egito. Templo de Serabite Al-Qadim, templo dedicado à deusa Hathor, aonde se havia também uma atividade mineradora de turquesa, né? Se minerava muita turquesa nesse lugar, e tem muitas inscrições antigas ali de alfabetos cananitas antigos, alfabeto cananita antigo, e é uma pesquisa, são achados arqueológicos reais, relevantes, que o templo está lá, tem foto, tem achado arqueológico, mais de um arqueólogo foi lá e pesquisou, e foi feito teste para saber a antiguidade do templo, pelas inscrições, pelas pedras. Esse sim é um achado arqueológico real, relevante, e que talvez tenha algo a ver com o mito fundador do Êxodo, muito mais do que o próprio relato do Sinai, tá? De repente nós estamos falando até de, nas suas origens mais remotas, estivermos falando de algo voltado a Serabite El-Qadim. Tá ok, meus amigos? Então fica aí mais uma informação, pesquisem mais sobre esse tema. Então a verdade é que não existe consenso nenhum sobre a posição do Sinai. O Sinai hoje, que se encontra ali na península do Egito, ali no deserto, é uma farsa. Igualmente, nós não podemos dizer que a localização dada por Paulo é verdadeira. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.